sejam bem-vindos a mais um TASSCast, um programa onde a gente tem a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas que fazem diferença, falar sobre campus, suas curiosidades e de tudo o que acontece e transforma a nossa cidade para melhor. E o tema do TASSCast hoje é que a justiça seja feita e eu acredito nela. E para a gente poder falar sobre a garantia de direito, acesso à justiça de forma integral e gratuita, principalmente para pessoas que estão em vulnerabilidade, nós temos aqui 3 convidadas importantíssimas e especiais que vai falar muito com a gente hoje. Daniele Campos, subsecretária de Justiça da Prefeitura de Campos, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, especialista em Direito da Família e com 25 anos de vida pública. Ana Clara Figueiredo, diretora jurídica da Subsecretaria da Justiça da Prefeitura de Campos, advogada, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, e há 6 anos trabalha de pertinho com a população. E a protagonista de hoje, a Jurimari Pérez, espanhola, professora de inglês e espanhol, mãe de 2 filhos, mora há pouco mais de 1 ano em Campos e aqui na nossa cidade encontrou uma rede de apoio fundamental para protegê-la em um momento muito delicado da sua vida. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por vocês hoje poderem participar aqui, transferindo bastante informação e compartilhando esses momentos vividos que sirvam de exemplo para muitas pessoas. Obrigada. Obrigada, nossa. Daniele, quando a gente fala sobre a Subsecretaria da Justiça e sobre o direito da família, logo vem no pensamento divórcio, vem guarda, vem sobre pensão alimentícia, mas ali na subsecretaria tende muito mais além disso, não é verdade? Quais são as ações realizadas pela Subsecretaria da Justiça? Sim, quando a gente fala de Subsecretaria de Justiça, a gente fala da casinha azul, né, que acolhe e cuida das famílias da nossa cidade. Ali a gente atende várias áreas e quando eu cheguei para falar desse atendimento, eu fiz logo um cantinho acolhedor, né, para aquelas mães que chegam e fiz também um cantinho para as crianças, pensando num tratamento mais humanizado, num acolhimento mesmo. Porque eu falo sempre com a minha equipe, tá, que a gente só recebe pessoas com muitos problemas, né? Ninguém vai ali dizer que a pensão está sendo paga, né? Então, a gente precisa ter um olhar atento, ter uma escuta ativa para aquelas pessoas, para poder realmente dar o tratamento que a gente precisa, né? Que elas merecem estar ali. E a gente atende ali, né? Pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade. E o carro-chefe nosso ali é pensão alimentícia por conta desses papais que, quando se separam, acham que separaram também dos filhos, né? Então, as mulheres vão ali para poder... que não tem mais responsabilidade sobre eles. Parece que corta o vínculo, né? E as mulheres precisam ali para buscar realmente o direito dos seus filhos. Então, a gente trabalha toda a parte do direito de família e também a parte do direito previdenciário na parte administrativa. A gente ajuda aquelas pessoas que precisam fazer um pedido de aposentadoria, um LOAS, o nosso atendimento muito grande para as mães dos autistas que têm direito ao benefício. Então, a gente dá todo aquele suporte. Se acontecer de ser negado esse pedido administrativo, aí a gente instrui para poder entrar com uma ação judicial. Então, bom é que as pessoas possam entender que, além de vocês fazerem esse atendimento da família, essa outra orientação de como direcionar as pessoas, a preparação do documento, vocês também realizam ali até o final. População. Uhum. Muito bom. Ana, dentro desse universo gigantesco que a subsecretaria lhe atende, qual é o volume de atendimentos que vocês já têm de processo? Quantas pessoas vocês recebem mensalmente ou por dia dentro da subsecretaria? A subsecretaria tem muitos atendimentos, muitas mães e não só mães, né? Idosos, pessoas que precisam garantir o direito. Hoje a gente tem mais de 10 mil processos em andamento na Subsecretaria de Justiça. Isso quer dizer que a gente atende 10 mil famílias, né?
Alguns têm mais de um processo, mas a gente vê aí quantas famílias são atendidas pela subsecretaria da nossa cidade. E uma média, a gente coloca semanal, de pelo menos 400 processos, contando com sede e contando com justiça itinerante também, né, que a gente participa, tem o núcleo também, o que dá uma média de uns 80 atendimentos por dia. Então, assim, são muitas pessoas que a gente atende ali com muita alegria, né? Ali no atendimento que vocês realizam, vocês também, antes de entrar com o processo, vocês tentam fazer um intermediário para que eles possam fazer, tem um entendimento antes de gerar um processo? Sim, com certeza. Se a gente for pensar em volume, né, do que a gente recebe, nem tudo vira processo. Muitas pessoas vão ali buscar uma orientação, muitas pessoas vão ali saber do seu direito, ter uma informação, e o que a gente não consegue atender, ou que não seja caso de processo, a gente também já passa a orientação para aquela pessoa saber o que tem que ser feito. Mari, conta um pouquinho da sua história. Você veio de outro país, já está aqui em Campos há um pouco mais de um ano, e aqui você encontrou uma rede de apoio necessária para resolver essa situação delicada que você passou. Você não precisa entrar em detalhes, porque eu sei que ainda é um processo ainda de muita cura, de muita dor, mas me conta como é que foi essa experiência e a importância de encontrar essa rede de apoio para que você hoje possa estar assim, chegando aos seus objetivos e enfrentando esse desafio. Sim, eu cheguei aqui com meus filhos em setembro do ano passado, ano 2024, 12 de setembro. E nesse momento eu não imaginei tudo que iria enfrentar, né? Porque eu cheguei aqui com uma outra história, vamos ser claros, enganada, né? E quando aos poucos eu fui vendo no engano que eu estava sendo envolvida, eu nem conseguia acreditar. Tem sido muito forte para mim, para minha família, meus filhos que eu tenho aqui neste país. E realmente eu busquei muita ajuda. Na hora, o primeiro que eu fiz foi chamar a DEAN para reportar o que estava acontecendo. Um dia fatídico, como eu o chamo. Mas desde aí eu já teve um apoio, que foi a DEAN, o meu primeiro contato, né? E desde então he tido que ir batendo portas, porque, como eu falo muito, nem conhecia onde estava a padaria, eu nunca conheci antes, assim, de fato, essa cidade de Campos. Aos poucos eu já esteve aqui conhecendo as pessoas, a própria rede, e tenho feito uns contatos que têm me ajudado muito. Por exemplo, a Polícia da Maria da Penha, que é ficado aí ao meu lado, sempre pelo SAP, sempre vendo se eu estou bem, se minha filha que está comigo está bem. Estou em um processo agora resolvendo o do meu filho. Também passei pelo CIRT, né? A subsecretaria, a parte dos direitos humanos. Eu toquei ideia também, eles me direcionaram, porque nem todos os órgãos têm a possibilidade de me ajudar com as características que eu estou apresentando, sendo estrangeira. Cada órgão acaba, na verdade, eles têm uma rede de apoio, eles vão se integrando, né? Sim. Vão passando um para o outro para poder Direcionar, poder atender, poder resolver a situação. Mas assim, para você foi assim, faz toda a diferença você. Já é difícil a gente poder relatar, né, expor uma situação dessa, mas é muito importante quando você chega, pede essa ajuda, encontrar, ter essa escuta e esse cuidado dessas pessoas e essa preocupação. Você fala deles mandarem sempre um WhatsApp para você, para saber como é que você está. Sim, sim, e sentir que às vezes os mesmos funcionários se identificam com a situação e vão e dão aquele grão de areia a mais para dar um aporte diferenciado, né? Que a gente se sente mais acolhido e com humanidade, né? Aquilo que faz diferença entre uma entidade e o próximo, que poderia se sentir como uma pessoa humana que está te entendendo, empatia, isso tudo. Eu recebi muito, especialmente da Polícia da Maria da Penha, e entre outras entidades, sempre muita empatia.
E quem não puder, nessa hora, me dar o acolhimento por conta dessas especificações de cada um, eles me direcionavam ao ente que eu deveria assistir para receber essa ajuda. Na DEAM, especialmente, olha, isso aqui a gente vai entendendo um pouco mais o que é o maltrato à mulher e é um convite para a gente se inteirar um pouco mais o que significa o maltrato à mulher, o maltrato de violência. Que muitas vezes, para alguns homens, ele é uma cultura e normaliza isso. Eu até faço essa pergunta, Dani. Quais são as frases mais comuns que esses homens eles falam para essas mulheres? Para poder achar que eles, tentar passar que eles estão corretos e até mesmo para poder inibir as mulheres para que elas não procurem a justiça. Na verdade, a culpa é sempre da mulher, né? Ela tem algum ponto, ele fez isso porque eu realmente saí com uma roupa diferente. Elas acreditam que a culpa, eles fazem elas acreditarem que a culpa é delas. Elas se sentem culpadas porque é mais fácil acusar, né? Eles nunca foram grossos, eles nunca agrediram, né? Porque a gente também tem que falar de violência, não é só violência física, Não, né? Existe a violência moral, a violência psicológica, isso tudo e começa. Hoje ele dá um soco na mesa, amanhã ele grita, até chegar o ponto de realmente acontecer violência doméstica. Felizmente, Tássia, a gente tem uma cultura enraizada do patriarcado, né? Que faz com que os homens, muitas das vezes, busquem motivos para praticar aquele ato e coloca a culpa na mulher. Lá na Subsecretaria de Justiça, a gente vê muito uma realidade que é daqueles homens que acham que a criança que está ali no meio se torna um sujeito de objeto. Então, eles utilizam, né, porque, felizmente, a maior fraqueza de uma mãe é um filho. E aí a gente vê demais isso, o quanto eles pegam aquela criança, colocam a criança num papel de objeto, ela não é um sujeito de direitos, né? Ela passa a ser um objeto e faz com que continue, né? A gente fala muito que continua violentando a mãe, mesmo com a medida protetiva, mesmo com todo o suporte da Lei Maria da Penha, continua violentando a mãe através, né, da criança, e aí vem com aquelas ameaças que você não tem dinheiro para ficar com o nosso filho, você vai perder a guarda, eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais poder, eu vou tirar tudo de você, você não vai ter direito a nada. Então, todas essas circunstâncias muitas das vezes fazem com que aquela mulher se paralise, né? E a gente não consegue. E aí, quando chega lá na subsecretaria, a gente tem que conversar, tem que orientar, tem que mostrar que aquilo ali é mais uma violência, né, que está acontecendo com ela. E a gente dá muito esse suporte lá. Dani, esse olhar sensível, ele é extremamente importante. Eu percebo que isso acontece ali na subsecretaria. Eu me lembro que da última vez que eu estive com você, vocês estavam realizando um mutirão para poder acelerar os atendimentos, os processos, porque estava próximo do recesso do judiciário. E ali você também comentou comigo que alguns processos vocês acabam tendo um pouco mais de celeridade, porque a Defensoria Pública às vezes demora um pouco mais sobre alguns processos. Me explica por que isso acontece, por que alguns processos são mais adiantados, outros não. Então, a Defensoria Pública, ela tem um serviço prestado de excelência, né? Mas o que ocorre? A demanda deles é muito grande. Eles atendem todas as áreas do direito, né? A área civil, a área criminal, a área de família. E até mesmo quando as pessoas pensam em justiça gratuita, já lembra logo, liga o alerta, Defensoria Pública do Estado, né? Às vezes não conhece o nosso trabalho. E também por essa demanda muito grande deles, por lei, eles têm um prazo em dobro, né? Nós trabalhamos com prazo de advogado particular. Se eu tenho 15 dias para contestar, eles vão ter 30. Então, a gente tem uma demanda muito menor. Então, por isso que a gente acaba tendo, né, uma celeridade mais, né, maior por conta desse prazo dele, por conta da demanda deles. Mas a gente acaba trabalhando muito junto, porque é até um ponto importante, tá, se a gente falar, porque quando a gente atende alguém na subsecretaria primeiro, né, a outra parte a gente também não pode atender.
Aí a gente encaminha para a Defensoria Pública, porque a gente não pode atender as duas partes. Recebeu ela, a mulher, Eu não posso não receber, pode receber não posso o atuar parceiro nas ou duas a partes. família do parceiro. Eu não posso. Mas ali vocês direcionam. A gente já direciona, a parceria tanto com a que nas defensoria. audiências a gente está com uma parte, a Defensoria, a gente está sempre trabalhando em conjunto para o bem daquela família ali. E importante lembrar que ali não existe custo para as pessoas que estão sendo atendidas na Puxa, ali é um trabalho para pessoas hipossuficientes, a gente atende até uma renda de 2 salários mínimos, né, para poder realmente atender a quem precisa. E Mari, como é que você chegou até a Subsecretaria da Justiça? Bom, eu passei por vários organismos também, batendo a porta, explicando bastante minha situação, que me encontro ainda um pouco vulnerável, né? Sendo que já tenho sido acolhida pela Subsecretaria de Justiça. Eu cheguei primeiro pelo CREAS, primeiro o IDEA me direcionou para o CREAS e o CREAS me direcionou para a Subsecretaria de Justiça. E aí realmente é quando eu comecei a ver o andamento dos meus processos, porque eu figuro como vítima em vários processos na DEAN, e também estou sendo assistida pela CIRT, né, dos direitos raciais e a ideia também, tudo está me aportando alguma coisa positiva, por exemplo, a parte de assistência psiquiátrica e psicológica. Psicológica eu vejo na SEAM e já fui direcionada por eles para a CIRT, e aí vejo a assistência psiquiátrica e médica. E você já tem planos daqui para frente do que você vai fazer? Se você vai permanecer na cidade de Campos ou se você vai ter criar uma nova história, um novo destino fora da nossa cidade? Como é que você tem pensado? Como é que vai ser seu futuro daqui para frente depois dessa situação já mais ou menos, né, resolvida, direcionada? Sim, eu cheguei aqui de maneira provisória, com esse objetivo, com dar suporte ao meu esposo de forma psicológica e psiquiátrica, junto com meus filhos, mas foi de maneira provisória. Aí eu pretendo voltar para o meu país, recuperar a união familiar com meus filhos, e ir juntos com ele de novo para casa. É o que eu mais añoro. Eu ainda estou nesse processos vários, me defendendo, contando com a Subsecretaria de Justiça e com o Ministério Público. Eu continuo pedindo ajuda e suporte porque o processo ainda está em andamento e minha esperança é isso, voltar para o meu país com meus filhos. Mas que bom que pelo menos em Campos encontrou esse suporte, esse acolhimento e que você possa atingir o objetivo, voltar para sua cidade e junto com seus filhos, para o seu país. Ana, explica um pouquinho para a gente sobre esse processo que Gilmari falou, sobre essa rede de proteção, como é que é essa sequência, esse atendimento, como é que é encaminhado para cada rede, como é que é feito esse contato, direcionado, porque a gente percebe que ela, na verdade, ela recebeu um atendimento em todos os setores, tanto da justiça, tanto do apoio da proteção, da guarda, da delegacia, mas também através do CIAM, que ela recebeu o cuidado dos psicólogos. Explica um pouquinho essa rede para as pessoas poderem entender. Tássia, hoje em Campos a gente tem uma rede de proteção muito boa para a mulher que é vítima de violência doméstica ou qualquer outra mulher que precise do acesso à justiça. Yuri chegou, né, através do CREAS, então ela já foi no CREAS, que é o local, né, para pessoas, a porta de entrada para pessoas em situações de vulnerabilidade, em violência. Então ela veio do CREAS, o CREAS ela já foi para a Subsecretaria de Justiça, a gente já viu toda a demanda que a gente poderia atender na área de família, o que não poderia ser atendido na área de família, a gente já passou orientação para onde ela deveria ir, né, que no caso seria a Defensoria Pública e a parte criminal, o Ministério Público, ele já atua, então ela já teve esse acesso à justiça, ao mesmo tempo ela já teve o atendimento na CEAM para poder fazer a parte psicológica, porque uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, ela está com o psicológico muito abalado,
A questão psiquiátrica também é muito importante. Então, a gente já entrou em contato com a CID e a própria Cian, né, já encaminhou ela também para ela ter o atendimento, né, psiquiátrico. Então, ela tem o acompanhamento psiquiátrico, tem o acompanhamento psicológico e o jurídico. Então, assim, e além disso, né, a gente poderia falar que em algumas situações aquela mulher muitas das vezes não tem para onde ir, não é o caso dela, mas se ela não tivesse para onde ir, a gente tem os nossos abrigos. Então, assim, hoje a rede de proteção para mulher vítima de violência, né, doméstica em Campos, ela é muito boa e funciona. E o Irmad está aqui para comprovar isso. Isso mostra a importância de uma rede ela unida, porque aqui a gente fala de várias esferas. Sim. Não é só municipal, também tem estadual, federal. É importantíssimo que todos estejam unidos para que a pessoa que está passando por essa situação ela tenha realmente um atendimento de excelência, para que os objetivos sejam alcançados e ela se sinta não conseguir os objetivos, mas não só conseguir os objetivos, mas acolhida e protegida. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho, assim, a gente está falando sobre divórcio, rede de proteção, mas ali vai além disso, a gente também tem que falar sobre relacionamento, casamento. Qual é a participação da Subsecretaria de Justiça com o casamento comunitário? Então, Tássio, o casamento comunitário, ele ocorre através, né, do convênio que a Subsecretaria de Justiça tem com a Justiça Itinerante. Então, o casamento, ele acontece muito antes da celebração, né? Existe todo um por trás, que é uma ação judicial. Porque o que acontece? Todo mundo que participa do casamento comunitário, ele converte em uma união, a união estável no casamento. Então, a gente precisa fazer, né? A equipe jurídica faz essa conversão e ali chega no momento, eles assinam, né, o processo, que é um processo, e o juiz dá a sentença do casamento. Então, aquela festa que linda que a prefeitura faz ali, que é extremamente emocionante, é a cereja do bolo. Já aconteceu muita coisa antes. Existe toda uma história por trás para estar ali. Porque não é só, a gente acha até interessante quando as pessoas, eu quero me casar, como se fosse da noite para o dia, pronto, já está tudo resolvido. Não, passa pela subsecretaria, passa pelo preenchimento de toda a documentação, todas as orientações, para poder ali depois vivenciar aquele dia maravilhoso, que já viu pessoas de 80 anos, de todas as idades, se casando. Dani, me fala um pouquinho sobre a importância da justiça itinerante. A subsecretaria não tem só atendimento aqui na parte central da cidade de Campos. No distrito de Morro do Coco também existe um núcleo, mas existe a justiça itinerante, que ocorre toda terça-feira em Goitacazes. Mas também vocês participam de todas as ações da prefeitura, como Social Mais Perto, Prefeitura em Ação. Qual a importância desse atendimento fora dos núcleos? Então, nós participamos de todas as ações sociais da prefeitura também, além do nosso atendimento. É muito importante, Tassi, porque eles acham, às vezes, que a justiça é muito distante, né? Então, quando a gente vai ao local, nós já tivemos experiências de ter mãe que foi buscar, né? Tinha uma filha de 7 anos e nunca tinha buscado uma pensão alimentícia. Porque a justiça é tão difícil, é tão caro. Então, quando o programa vai ao encontro das pessoas, realmente eles buscam. Quando a gente fala do Social Mais Perto, que é um programa, né, até de sua autoria, que é o social mais longe, né, que a gente costuma falar, que a gente vai nos cantinhos da cidade, a gente participa da Prefeitura em Ação, do Morar com Saúde. Então, além do nosso atendimento de segunda a sexta, sempre finais de semana a gente está em algum cantinho dessa cidade, levando realmente o acesso à justiça para essas pessoas, que é um trabalho de excelência, que tem um resultado maravilhoso, que as pessoas realmente, você vê que vão procurar ali pela primeira vez. Então, a gente vê o resultado. Também que tem muitas pessoas que têm vergonha. Sim, muita gente. A busca ativa, as pessoas acabam conversando, soltando aos pouquinhos. A gente tem que buscar, né? A gente indo ao encontro, realmente a gente busca existe esse incentivo da prefeitura de realmente as pessoas buscarem seus direitos. Isso é muito importante, tem um resultado assim maravilhoso. Mari, me fala qual mensagem, você que teve essa experiência, que são momentos difíceis, que muitas vezes até difícil de quem não viveu entender
esse processo, porque eu acho que só quem vive mesmo sabe a dor que é você ter amado alguém, confiado em alguém, e de repente ver que aquela pessoa muda por completo, o amor às vezes vira uma violência, vira retirar seus filhos. Qual é a mensagem que você passaria para essas pessoas, as mulheres que hoje podem estar vivendo essa situação e às vezes tem medo de buscar seu direito, ou tem medo do próprio abusador, do homem que é violento? Qual a experiência que você está tendo? Qual é a mensagem que você deixaria para elas? Primeiro, reconhecer que isso está acontecendo, porque às vezes passa na nossa frente e a gente não consegue enxergar, porque é alguma coisa que te dá um choque, né? Você não aguarda nunca passar por uma experiência dessas. Mas quando são afetados os seus filhos, o que você mais ama, então, já quando você sente que está sendo atingida de toda forma, às vezes é muito tarde. Então, primeiro tem que reconhecer e buscar ajuda, buscar muita informação, porque tem muitos tipos de violência que são desconhecidos. Tem essa violência pela internet, tem violência moral, tem a violência psicológica, tem violência vicária, que a mulher pode ser atingida através dos filhos, né? Porque sabe, o agressor sabe que pode te atingir através dos filhos. Então, ele usa os filhos para isso e para conseguir outras coisas, como bens materiais, tipo aquela separação, se tiver propriedades, esse tipo de coisas. Então, muitas vezes você procura guarda unilateral para conseguir outras coisas, como bens materiais e essas coisas. Então, tem que ter informação, tem que ir aos órgãos próprios para isso, não ter medo e pegar coragem, dar o primeiro passo. A primeira vez que eu peguei um telefone para pedir ajuda foi muito difícil para mim, porque eu tive que me ver e reconhecer que estava na situação. Vivendo aquela situação, muitas vezes a gente não quer nem acreditar, né? Às vezes fingir que não está vendo, parece que tenta minimizar uma dor que a gente não quer, eu acho, que acreditar que estamos passando por isso. A gente quisesse que isso fosse um pesadelo e a gente acordar e isso tudo ir embora. Mas você tem que saber e perceber realmente na pele que você está passando por aquilo, ser ciente daquilo e dar o passo. Eu acho que tem que ser muito valente, que tem que pegar coragem e fazer e dar os passos certos. Aí, aos poucos, vai aparecer uma mãozinha, outra mãozinha, e você vai continuar. Eu dou muita esperança às mulheres, porque hoje temos mais ferramentas para a gente se defender. É mais conhecido. Claro que temos que levar mais a nossa voz. Mas vai chegar um ponto, eu acho, que já não vai ser tão necessário gritar, porque eu senti muitas vezes que estava gritando no silêncio e que ninguém me ouvia. Mas persiste, insiste e você vai conseguir. Então, A gente vê tantas pessoas porque a pessoa parece que não enxerga que está vivenciando aquilo, né? Parece que a gente fala, a pessoa não você enxerga. falou, a gente tenta esconder, né? Até não quer acreditar do que está acontecendo. Eu já fui vítima de violência, tenho uma cicatriz no meu rosto de violência, e até eu gritar, até eu, tipo assim, até eu chegar, precisou chegar a esse ponto para eu poder dar um fim no meu casamento. Então, E muitas vezes quantas coisas aconteceu as pessoas exatamente isso, né? não Quando você deixar está chegar. num relacionamento tóxico e você vai acabar só sentindo na hora que o pior vai acontecer. Infelizmente. Mas a gente também sente que muitas famílias existe uma tradição de meio que de permissividade, de que a mulher tem que aceitar viver aquilo. Isso também é um conflito que parece que além dela lutar contra a dor, contra o sofrimento, tem que lutar contra uma família que às vezes prefere manter um status, uma criação, uma cultura, ao invés de dar o apoio necessário que a mulher precisa. Ela não encontra o apoio dentro de casa, né? Porque você não consegue dentro de casa, aí tem que pedir socorro nas outras redes, né? Mas também eu acho que
vamos evoluindo bastante nesse aspecto. Gostaria também que, por exemplo, na parte da escola, se tem uma mãe que é vítima da violência, os filhos, inevitavelmente, vão ter alguma consequência daquilo, porque a mãe está sendo atingida e eles têm uma consequência por isso. Não adrede, mas faz parte a dor da mãe, né? Exatamente. Aquilo vira um reflexo dentro da atitude na escola, no desempenho escolar. O desenvolvimento e a performance deles dentro da escola vai se ver afetado. A escola também tem que empatizar um pouco com aquela mãe, porque não pode exigir aquela mãe ser como qualquer outra nesse momento que está passando por tanta coisa. E as crianças exigirem o mesmo nível que aquelas outras que talvez, independentemente do processo de cada um, que possam estar passando por uma situação de violência. Ana, Dani falou um tema muito importante ao falar sobre a oferta do serviço da Subsecretaria da Justiça, que muitas vezes as pessoas têm medo de buscar a justiça por ser caro demais. Me fala quanto seria o custo desses atendimentos, porque o serviço ofertado pela Subsecretaria de Justiça é gratuito, mostrando e reforça a importância desse atendimento para a população que muitas vezes estão ali numa situação de vulnerabilidade e não teria condições de custear um advogado no particular. Sim, se a gente for seguir a tabela da OAB, tá? Se um divórcio litigioso, ele custa em média R$12.000. Nossa. Uma ação de pensão alimentícia custa em média R$5.000. Então, você imagina quantas pessoas não poderiam acessar o seu direito se tivessem que contar somente com a advocacia particular. A advocacia particular ela é muito importante, mas eu sempre falo que a pública ela é um serviço essencial, porque as pessoas têm direito ao acesso à justiça. E é muito importante a gente falar que a qualidade desse serviço, ela também é muito boa. É claro que a gente não pode falar que numa defensoria ou numa subsecretaria de justiça a gente vai ter um volume, a gente tem um volume enorme, diferente de muitas das vezes no escritório particular, e a gente não vai dar aquela celeridade que às vezes, né, um advogado particular vai conseguir dar, mas a gente dá um serviço de qualidade, excelência. Eu brinco que até a própria Yurimari, quando chegou, né, pra gente, ela ficou meio desconfiada, pensando que ela conversou, né, primeiro comigo, eu expliquei, eu orientei, abri os processos com ela, fui conversando, mostrando todo o direito dela, né, o que a gente poderia fazer, quais seriam as estratégias, e ela ficou bem... Até desconfiou. Ela olhou, aí ela ficou, né, olhando. Será que isso vai dar certo? Ela foi para casa, ela pensou que a gente iria, né, assumir o caso dela. E aí, realmente, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. A gente dá um serviço com muita empatia, com uma escuta muito ativa, a gente acolhe, a gente mostra o caminho. E isso é totalmente gratuito, né? Então, a prefeitura, ele fornece o acesso à justiça para aquelas pessoas que não poderiam pagar para um advogado particular de maneira gratuita. Você não paga nem honorários nem custos judiciais. Então, é totalmente gratuito. Que a pessoa ela tem essa garantia? Existe um processo de documentação, de uma normativa para que essa pessoa tenha o direito desse atendimento? Sim, é muito importante a gente dizer que a gente tem uma regra. A nossa regra é atender pessoas de até 2 salários mínimos como renda. Só que eu sempre falo, né, e Daniele pontua muito isso dentro da Subsecretaria de Justiça, que a gente tem que ter um olhar atento para situações de vulnerabilidade social. Porque muitas das vezes aquela mulher vai ter uma renda, né, um pouquinho maior, só que ela vai ter uma renda um pouquinho maior totalmente comprometida por empréstimos, totalmente comprometida com Quantidade de diversos filhos. Às vezes aquela mulher vai estar naquela situação de, muitas das vezes é um divórcio, que todo o patrimônio está em mãos do marido. Então a gente tem que olhar para as situações, né, de vulnerabilidade social para poder entender o que aquela mulher está passando, e é claro que a gente vai abrir as exceções se necessário for, mas a gente tem uma regra que é até 2 salários mínimos, e a gente verifica isso através de contra-cheque, né? A gente vê também o cadastro no CRAS, um CAD único, né? Então a gente avalia mesmo, cada caso ele é analisado na Subsecretaria de Justiça de maneira individual. Yurimari, me fala um pouquinho, a gente estava conversando antes mesmo do programa
sobre essa importância das mulheres estarem unidas, das mulheres se defenderem, terem esse cuidado com a outra mulher, porque muitas vezes a gente vê uma certa resistência de uma mulher entender a dor da outra mulher. E você falou algo muito bonito que eu gostaria que você pudesse falar aqui, qual a importância desse sentimento, desse cuidado entre nós. Sim. Eu quero fazer um chamado para a união das mulheres, pese a nacionalidade, pese a linguagem que você maneja, seu idioma, sua raça, seu credo. A gente tem que se manter unida, especialmente quando somos vítimas de violência. E que os nossos filhos também, em consequência, tenham um pouco daquilo que nós não queremos. Então, o primeiro, eu acho que tem que ser um suporte, um apoio entre nós. Nos identificarmos como iguais e a gente poder compreender e empatizar com essa outra mulher, com essa vizinha, com essa filha, com essa prima, com essa amiga. Eu acho que todas as mulheres temos que estar unidas e se vermos alguma violência ou temos a suspeita de que isso está acontecendo, temos que reportar, temos que prestar o nosso apoio, não olhar para outra parte. E a gente se mantém nisso, unidas, nos dando informação, né? E é tão importante saber que você poderia ter evitado, às vezes, um final pode muitas vezes ser trágico. E muito obrigada por compartilhar sua história. Não é fácil. Eu acho assim que a gente se sente, né, muito emocionada por saber que você, apesar disso tudo, está conseguindo aos pouquinhos, a cada passo, reconstruir a sua história, e tenho certeza que no final vai ser uma superação e você vai ser exemplo para muitas outras mulheres. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E viver livre de violência é o nosso direito. Agora eu quero sair um pouquinho desse universo, desse momento que a gente tem que ter muita responsabilidade, um olhar de empatia, de cuidado, uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, de educar, de orientar, de estar próximo, porque a gente às vezes escuta tanto sobre a violência contra a mulher como se fosse algo muito distante, e às vezes pode estar ali do nosso lado ou muitas vezes acontecer dentro da nossa casa. Mas fugindo um pouquinho desse, para descontrair um pouquinho o ambiente, eu sempre tenho no final, Dani, uma pergunta que foge um pouquinho dessa direção para ser algo mais leve, descontraído. Eu quero saber se durante esses 25 anos atuando com a população, atuando com a justiça, com temas tão importantes e sérios, mas aconteceu alguma passagem engraçada que você tenha vivido durante esses momentos que ficou assim marcado de tão assim, tão fora do comum, tão divertido, tão engraçado? Olha, trabalhar com direito de família é mais pesado do que engraçado, né? A gente fala. Só que às vezes a gente vê uma situação, vou te dar um exemplo, quando geralmente a audiência são pesadas, né? São aquela briga para lá, briga para cá. E às vezes a gente faz o processo todo lindo, maravilhoso, trabalha naquele processo, se dedica. Quando a gente chega na audiência, né, Ana? Aí tá vendo que o marido, não, quer tantos por cento, pode botar, quer pode dar, quer a casa, pode botar. A gente já começa a achar um clima estranho. Quando a gente sai da audiência, a gente pergunta, mas tá tudo bem? Doutora, a gente voltou. Mas a gente quis deixar o direito resolvido e falar, mas pelo menos foi inteligente, né? Porque se não der certo, Já está aquilo ali já está tudo resolvido na justiça. Mas um outro fato também que não é engraçado, que, né, serve muito de exemplo, foi uma audiência, até que eu e Ana participamos juntas também, que além de trabalhar junto na vida pública, nós somos sócias também do escritório, a gente trabalha junto. A gente fez uma audiência de uma mãe que a filha muito doente, ela tinha 9 doenças, a menina tinha 9 anos, e a gente fez audiência, até a promotora se comoveu, e quando o pai era um pedreiro que não queria dar R$300 por mês àquela criança, e
Quando a promotora perguntou para a mãe, mas qual a sua profissão? Ela falou assim, doutora, eu não tenho profissão. Eu sou costureira, eu sou manicure, eu faço trabalho de cuidadora, trabalho em lanchonete final de semana. Aqui, doutora, uma bolsa, abri uma bolsa, hoje eu vou fazer uma costura. Então, tudo que aquela mãe faz para dar o suporte à filha, e o pai, com um dia de pedreiro, ele não podia dar R$ 300. Então, é o instinto materno, né? Que a gente, infelizmente, a gente vê muito ainda a irresponsabilidade dos pais e o desdobramento da mãe, e a mãe, como sempre, dando a vida por um filho. Então, são fatos marcantes que foram duas situações que... de desistência a gente está sempre vendo. Agora, esse fato marcou muito. Inclusive, marcou... Depois dali, teve outros assuntos que surgiram depois dali para ajudar essa criança, ajudar essa mãe. Foi uma coisa comovente naquela audiência, né? Então, foi uma coisa que marcou muito a gente. Agora, o bom é que o combinado não sai caro. Com certeza. Quando já existe um acordo entre o pai e a mãe, juntos ou não, já fica tudo solucionado, resolvido e esclarecido. Agora, são muitas pérolas que eles falam. E muitas das vezes, Tassi, ela volta para mim uma semana depois para entregar a sentença, aí eu falei, aí, tá tudo bem? Não, doutora, já separei, eu só fiquei junto para ele poder aceitar. Agora eu já separei. Tem mulheres inteligentes. Aí vai falar, então tá bom, então segue sua vida. Agora, as pérolas dele são as desculpas mais... É demais, é assim, é cada uma que eu falo, gente, não é possível que eu tô ouvindo isso. Aí os juízes dão aquela lapada nele pra ele colocar ali pro lugar dele. Colocar aí na real. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês por compartilhar tantas informações importantes. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres que estão em casa hoje a não só receber informação, mas a ter a coragem de buscar seus direitos, de enfrentar esse medo, porque a gente sabe que o medo existe, mas em frente, supere, porque com certeza depois que você procurar seus direitos, junto com a justiça, com essa rede de apoio, com certeza vai ser um futuro muito melhor, uma história muito melhor para a sua vida. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Que tema importante. Se deixasse, a gente passaria horas e horas falando sobre esse assunto. Mas o nosso bate-papo terminou, mas o TassiCast continua com o quadro Você Sabia? Você sabia que a Subsecretaria de Justiça atua também dentro dos presídios? Atendendo pensão, guarda, união estável e outros direitos da família? Você sabia que a Subsecretaria de Justiça criou o primeiro mutirão de retificação de nome de pessoas trans e travestis fora da capital, com parceria com a Subsecretaria de Igualdade Racial? Você sabia que a Subsecretaria de Justiça leva atendimento até os asilos, garantindo o direito dos idosos também? Você sabia que Campos responde por mais de 90% dos processos da justiça itinerante de todo o interior do estado? E antes de encerrar o nosso TassiCast, é claro que não pode faltar o quadro É de Campos, onde os nossos convidados recebem lembranças especiais que valorizam o talento e o empreendedorismo da nossa cidade. E os mimos de hoje são pudim gourmet da @docemãesuite, doce caseiros da @doce e doces caseiros e uma mini árvore de Natal do @lu.arts_0. Lembre-se sempre, gente, quando a gente valoriza o que é da nossa terra, a nossa cidade cresce junto com você. E chegamos ao fim de mais um TassiCast. Mas antes de ir embora, eu quero deixar uma reflexão. Fazer justiça não é apenas aplicar a lei, mas enxergar o próximo atrás de cada história. E quando a gente tem esse olhar diferenciado, uma justiça que acolhe, ele não só corrige, mas ele transforma. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu quero agradecer a Andréa da Real Dreams por essa decoração linda do nosso estúdio. Quero agradecer a Deus por mais um programa, por mais um dia.
e que Ele nos abençoe ontem, hoje e sempre. Até o próximo TaciCast.